A oração nunca foi uma penitência. A oração nunca foi um castigo. Se você aprendeu isso, te ensinaram errado. Orar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Graça e paz, que Deus abençoe, seja sempre muito bem-vindo. Salmo 65, versículo 2 está escrito que Deus ouve a oração. Aleluia! Isso aí já deveria bastar. Uma vez por mês, a última sexta-feira do mês, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, nesse foco, entendendo que o Senhor ouve a oração. E por que Deus não tem respondido a oração? Porque o povo de Deus aprendeu a viver uma vida cristã sem oração. A gente faz tudo do jeito que a gente quer, da forma com que a gente quer. Atos capítulo 11, por exemplo, se não me engano, no versículo 26, é a primeira citação que existe de que os discípulos foram chamados de cristãos. Comparar os discípulos com Cristo. Mas nós temos um Cristo que orava. Um Cristo que se isolava, que subia nos montes para poder orar. Um Cristo que se apartava dos discípulos e ia orar. Então, os discípulos daquele tempo, quando foram chamados de cristãos, não é porque tinha um cabelo grande, tinha uma barba grande, é porque as identidades messiânicas que estavam sobre aquele Galileu, sobre aquele carpinteiro de Nazaré, como diz o apóstolo Hermínio, sobre o filho da irmã Maria, foi passada para aqueles primeiros discípulos da igreja de Atos. Até um dia desse, nós tínhamos uma igreja consolidada, uma igreja forte em oração. Eu já fui em culto que antes de qualquer coisa acontecer dentro da igreja, os irmãos chegavam e ficavam 1 hora de joelho. Aleluia! Como eu sofria nesses cultos, irmão. Porque você fica de joelho para não passar vergonha do lado daquelas velhinhas de 80 anos de idade que se ajoelha e fica 1 hora, seu joelho está lá destruído, você caindo pelos lados, mas você se segura e fica lá fingindo que está orando. A igreja cristã moderna não é uma igreja que ora. A igreja cristã desse tempo não é uma igreja pautada em oração. Façamos qualquer movimento na igreja, chamou para culto de ensino e para oração, esquece, a igreja está vazia. E nós precisamos resgatar isso. Só tem um detalhe: nós não vamos conseguir fazer um resgate do contexto da oração se antes nós não fizermos um resgate do que diz respeito à palavra. Orar é um mandamento. Orar é uma ordenança. Então, se você não ora, pecador, você desobedece. Se você não ora, você é um rebelde. Se você não ora, você é um vilipendiador da santidade, da manifestação da graça do Pai nessa terra. Se você não ora, você é um mercenário. As mesmas palavras que a Bíblia registra sobre Lúcifer repousa sobre qualquer cristão que não ora. Quem foi que te ensinou a servir a Cristo sem oração? Vou usar o texto bíblico. Raça de víboras, quem vos fascinou? Servir a Cristo sem orar é fascínio, é delírio, é algum princípio de uma filosofia que não emana das Escrituras. Porque aqui tem um Cristo que ora: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou falando isso por causa da multidão. Na multiplicação dos pães, Senhor, graças te dou. Tem muitos de nós que tem vergonha de estar num restaurante e curvar sua cabeça e em silêncio falar: graças a te dou, Pai. Nós, na mesa de um restaurante e um cavalo numa melhor colcheira, somos a mesma coisa. A mesma educação e reverência que falta para um animal irracional. E aí a Bíblia nos contradiz nisso, porque tem um homem na Bíblia que foi pastar e ele teve muito mais consciência de Deus do que nós que ainda não fomos ao pasto. Nós não temos a insígnia da oração dentro do nosso cristianismo. Somos pastores que não oram pelas suas ovelhas.
Somos ovelhas que não oramos pelos pastores. Somos maridos que não abençoamos as nossas esposas. Ou esposas que têm coragem de não orar pelos seus maridos. Olha o perigo que vocês estão correndo. Vocês já pensaram em dormir com um homem do seu lado que não ora? Olha isso. É pior do que estuprador, rapaz. Um ladrão. Parece brincadeira, irmão. O negócio é sério. As meninas solteiras que vão casar, comecem a orar agora, para Deus não colocar no caminho de vocês um homem treva como eu fui. Vocês vão sofrer demais. Depois você senta com a minha esposa e pergunta como é que foi antes o processo de conversão. Dá muito trabalho, irmã. Peça logo para Deus agora que venha consertado, lavado, remido, tratado. Vocês vão evitar uma tonelada de problemas. Mas aí quer casar segundo a emoção, segundo o coração, e alguns calorzinhos que vai em outras partes do corpo, e problema. Nós precisamos voltar às Escrituras. Se as Escrituras não for absoluta em nossas vidas, nós não vamos ter e viver orações eficientes diante do Pai. Por que quando nós oramos, as nossas orações são pobres e medíocres? Porque nos falta isso daqui. Quem gosta de vez em quando de ir no monte, já deve ter visto alguma das vergonhas que eu vou falar aqui agora. Eu já vi pessoa casada com outra pessoa casada subir para o monte para pedir a bênção, para poder abençoar o adultério. Se tivesse Bíblia dentro da vida, não ia fazer perder tempo. Não tem. Já presenciei uma situação, a mulher está lá orando, pedindo para que o marido volte, ela quer consertar o casamento dela, ela está aqui de joelho orando, e um rapaz aqui um pouco marrante falando: pai, agora é a minha vez. Ele já teve a oportunidade dele, disse: olha, eu sou mais santo, eu sou mais justo. Se tivesse Bíblia, não estaria passando por isso. Então o que nós precisamos para corrigir a nossa história cristã de oração? É o que eu falo aqui com os irmãos: retornar às Escrituras e com pressa. E aqui nós temos um lema: na missão ressignificada, nós não queremos mais que ninguém traga a Bíblia para cá. Parece estranho isso, mas nós queremos que as pessoas comecem a chegar aqui, porque a Bíblia os trouxe. Que andar com esse livro debaixo do braço, para depois você cheirar ele e descobrir qual o perfume da Jequiti que o irmão tem, isso a história já fez durante muito tempo. Mas eu quero que o Gilson entre dentro de um contexto das Escrituras tão grande, que ele vai começar a andar segundo o que a Bíblia diz, dentro da sua casa, na sua relação com a sua esposa, com seus filhos, na igreja onde ele congrega, no trabalho onde ele está. Qualquer pessoa que sentar no ônibus, no lado do Gilson, dentro do ônibus, vai entender que ali existe um cristão verdadeiro em quem não há dolo, só porque as Escrituras passou a ser absoluta na vida de Gilson. E é isso que nós necessitamos como cristãos para poder viver, ter uma vida de oração de verdade. A Bíblia diz de um homem ímpio, terrível. Zacarias foi lá e falou para ele: ó, miserável, coloca a tua casa em ordem, porque hoje mesmo tu morre, não tem escapatória para ti. Isaías foi embora, está no meio do caminho, ele volta. Sabe o que o cidadão foi fazer? Pai, eu sou miserável dele, eu não tenho o valor de uma cimbalena partida ao meio. Fala em cimbalena, eu vou comprar em nome de Jesus, hein? Eu não estou valendo uma cimbalena. Ele foi orar. Ele foi orar. Ei, ele foi orar. Os primeiros cristãos, quando os apóstolos começaram a passar por problemas e que prenderam eles, ninguém foi atrás de advogado, ninguém foi para a OAB da época para poder tirar Pedro da prisão. Entraram dentro de uma casa, e ao contrário do que a gente está fazendo hoje, que a gente só se reúne para poder comer, eles foram orar. E aí nós temos uma igreja debilitada, que qualquer gripe espiritual nos arruina, que a gente entram pessoas dentro da igreja que a gente não sabe mais discernir se essas pessoas são de Deus ou não. A gente aprendeu a receber qualquer tipo de oferta, porque nós não temos vida de oração. Então uma prostituta chega lá, a gente olha para o dinheiro, a gente não consegue mudar a vida daquela pessoa. Igreja pobre. Outro testemunho: encontrei um irmão, um colega nosso de alguns tempos. E aí, como é que está a esposa? Separei. Eu: ei, rapaz, que história foi essa? Ano
ano passado a gente juntou, vocês estavam tão felizes, abraçando as pessoas, querendo levar jovens para um retiro, etc. Coisa e tal. Foi nesse retiro que aconteceu o adultério. Dentro da igreja, não foi no boteco que tem ali perto, não, foi. Ei, empobrecidos de oração. E enquanto a gente não tem essa escritura como absoluta, lâmpada para os meus pés, aleluia, e luz para o meu caminho, enquanto essa palavra não for prata, como crisol para a prata, para poder nos tratar, para poder nos limpar, nós vamos continuar com uma vida empobrecida de oração. E aí a gente vai começar a mentir para os céus, e a gente vai entrar numa realidade do qual o Antigo Testamento diz que ela é punitiva, que é não honrar ao Senhor com os nossos votos. A gente vai falar para Deus: Senhor, amanhã eu vou tirar 2 horas de oração na tua presença, e os céus vai estar lá nos esperando, e 5 minutos depois que a gente está de joelho, o celular nos rouba de Deus, o Netflix nos tira da presença do Senhor, o vizinho com aquela churrasqueira ligada nos leva para lá, e acabou. Sem oração não tem temor. E o mais grave de tudo isso, sem oração não tem família. Perdemos os valores do que é ser e viver em família. Então somente que a nossa casa, que o nosso lar não é mais um ambiente de oração, não é mais um ambiente ao qual nós convidamos o Espírito Santo para poder entrar, não é mais um ambiente do qual o Senhor seja honrado, seja cultuado. Nós não oramos. É pouco, mas uma vez por mês, se você voltar aqui na última sexta-feira do mês, você vai ver que tem gente pegando muito mais pesado nas palavras para poder te despertar para uma vida de oração, porque é inadmissível você só orar no culto de domingo, e se tiver com o microfone na mão, se não tiver também não ora. É inerente à sua vida cristã. Se você verdadeiramente é filho de Deus, a oração tem que estar entranhada na sua vida, tem que surgir do teu âmago, tem que te dar prazer. E quanto mais você ora, mais relação com esse Abba, com esse Pai maravilhoso nós queremos ter. A oração nunca foi uma penitência, a oração nunca foi um castigo. Se você aprendeu isso, te ensinaram errado. Orar. E hoje eu quero ler 2 versículos. O primeiro dele eu vou falar os versículos, o irmão vai falar onde é que está. Orai sem cessar. Está fácil? O segundo dele também nem precisa abrir, a gente já economiza até tempo. Paulo, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você peca. É uma tradução minha, mas é Tiago, capítulo 4. Então a primeira sentença que nós temos é: orai sem cessar. Como eu gostaria que na Bíblia estivesse escrito assim: se der, orai sem cessar. Ou, quando der, orai. Está escrito orai. É uma ordem. Está ordenando. Está te pedindo que você, discípulo amado, você, filho do Abba, ore. Então, somente ore. Olha que frase estranha. Olha que frase vergonhosa para mim e para você hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. É uma tristeza, porque o versículo começa com si. Deus não está declarando: o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilha e ora, e eu estou indo sarar as nações. Oh, não. O céu está lá preparado para sarar as nações, esperando que a Rebeca se humilhe e ore, esperando que a outra Rebeca se humilhe e ore, esperando que a Jeane se humilhe e ore. E tem uma outra realidade nesse versículo, que ela é exemplificada no Novo Testamento. Aquela oração do publicano:
Senhor, eu não sou como Paulo, pecador, que tem coragem de vir para o culto com a camisa azul listrada de branco. Eu não sou assim. Também não sou como o Elias, que vem com a roupa de cowboy americano sem chapéu. Também não sou desse jeito, Pai. Eu sou crente de verdade. Aleluia. Nós não nos humilhamos. Nós não saímos dos patamares das nossas arrogâncias. Nós não baixamos a guarda no que diz respeito às nossas soberbas. E queremos, de cima desses lugares, levar uma sincera oração a Deus. Irmãos, fala a verdade. Se 90% das nossas orações não diz respeito a nós mesmos, é um festival de Senhor, me dá isso, eu quero aquilo. Ainda mais que nos ensinaram a ser triunfalistas. Irmão, você tem que orar metendo o pé na porta. Você chega lá para Deus e coloca Deus na parede, e Deus tem que te dar, porque você é cabeça e não cauda. Você Nós não oramos mais pelos presos. Está escrito. Está escrito que tem um monte de gente aqui no hospital. Eu estava falando com a Jeane agora há pouco, que o sistema de saúde está um caos. Isso não é um problema do governador. Isso é um problema dos crentes que não oram. Porque está escrito que se o crente sair lá, a oração de um justo vai te esvaziar as UTIs desses hospitais. Mas sabe o que a gente faz? Transfere a culpa. Põe a culpa no governo. Governador, pode ficar tranquilo. Pode excluir a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tem um crente lá na Missão Ressignificar chamado Elias. Esse cara, quando coloca a mão no enfermo, aleluia. Aleluia. Ali ora de verdade. Pode pegar o dinheiro da educação, da saúde, pode investir na educação e deixa só sobre ele. Ele vai resolver o problema. Cadê os crentes desse tempo? Cadê os crentes que entram dentro do presídio e os presídios estão cheios de pessoas só esperando aquela porta abrir para vir aqui e roubar de novo? Só esperando aquela porta abrir para poder voltar e matar de novo? Cadê os crentes que entram lá dentro e falam: a tua vida de crime acabou hoje, a tua vida de desordem acabou hoje? Sabe por que está acontecendo? Porque a gente transfere para o Ministério da Justiça uma coisa que era eu e você que deveria fazer. Ei, eu estive nu, você não foi lá me vestir. É o próprio Cristo falando. E muitos de nós vai ouvir essa frase de tete-a-tete, para nossa vergonha. Nós não oramos. Orar é uma ordem. Então, quando eu e você não oramos, nós somos desobedientes. Nós continuamos com a esfera adâmica dentro de cada um de nós. Nós não aceitamos o novo nascimento. E esse novo nascimento que nós estamos vivendo é um novo nascimento falso. É fake news para poder trazer à tona as realidades que estão acontecendo hoje. Porque se nós nascemos de novo, nós não nascemos para sacrificar, nós nascemos de novo para sermos sacrifícios diante do altar. Mas não, esse evangelho mimimi que nós abraçamos hoje é um evangelho que eu não posso sofrer, que eu não posso sentir dor. E aí tem um versículo que diz que nós temos que continuar o sofrimento de Cristo. Parece que nosso Cristo foi para a cruz no ar-condicionado, no bem-estar e no oba-oba. Orar, ordem dada, deve ser um dever cumprido de todo cristão. Você não tem a possibilidade de não orar. Você não pode fazer escolhas na sua vida sem orar. Na realidade, você nem deveria escolher. Os céus deveriam escolher no seu lugar. Você não deveria pregar sem não orar. Você não deveria congregar sem orar. Você não deveria ser gente se você não ora. Oração. É esse o motor da Igreja de Cristo. O capítulo 17 de João narra uma oração fantástica, uma oração que diz respeito a mim e a você. É uma oração intercessória para toda a sua igreja. E depois você lê e vê se você acha lá algum meio de você ser cômodo, algum meio de você servir a Deus, servir a Cristo e não orar. Vê se existe lá alguma forma de você andar em comunhão com seu irmão sem oração.
A oração está um negócio tão escasso no nosso meio que nós temos dificuldade de nos relacionarmos. O evangelho que deveria nos unir está nos expurgando um do outro. Não vou mais conversar com a pastora Francisca, que eu liguei para ela ontem, ela não me atendeu. Belém, nunca mais, estou de bem. Como é que o menino fazia? Corta aqui, ó. Falta de oração. A falta de oração tem nos distanciado da mesa. Falta de oração. Pega o prato, corre para a TV, o outro vai para o quarto. Falta de oração. Oração é uma ordem dada. Eu espero que em nome de Jesus você pegue essa ordem e que a partir de hoje isso te molde, que a partir de hoje isso te mude, que a partir de hoje isso te constranja. E aí o texto de Tiago, e nesse texto eu quero terminar, diz que tem pessoas que têm essa informação, que sabem que deve orar, só não ora. Sabe que tem que fazer o bem. Por exemplo, amar o próximo não é uma escolha que você tem que ter, é uma ordem. Mas como é que eu vou desenvolver amor sem oração? Claro que para amar minha esposa fica fácil, mas para ela me amar eu tenho que orar muito, porque é difícil, irmão. As nossas relações pessoais estão sendo drasticamente interferidas pela pobreza e a mesquinharia das nossas orações. Nós não conseguimos amar. O problema é que nós sabemos disso. Nós sabemos que nós temos que orar. E aí, para vergonha de muitos e minha também, tem dias que eu acordo de madrugada, quando eu olho para o relógio falta 2 minutos para as 4. Por que eu acordei agora? Aí fica lá, deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, 5 horas dorme. No outro dia, acorda 2 minutos para as 4 de novo. É muita coincidência. Pastor, tem como falar em casa? Acho que o inimigo está lá mexendo no meu despertador. Ele não se move. Continua deitado eternamente em berço esplêndido. Ele não se move. Ele está indo lá fazer tal coisa. O Espírito Santo está dentro do coração dele remoendo. Não se move aqui não. Vai orar mais um pouquinho. E não, comigo é assim, eu vou porque eu sou profeta. Vai lá e faz. Daqui a pouco dá tudo errado. Aí sobra para o pastor. Pastor, é que quantas vezes o Espírito Santo tem nos impulsionado para a oração e a gente para. Nós aprendemos a resistir à palavra. Essas barreiras têm que cair, irmão. Essas barreiras precisam cair pelo bem da nossa alma, pelo bem da nossa vida eterna. Todas as cadeias que têm tentado erigir filosofias na nossa mente têm que cair para a honra e glória de Cristo Jesus. Para a honra e glória de Cristo Jesus. Tem um texto em 1 Samuel capítulo 12. Depois eu vou procurar ele. Mas Samuel está dizendo que para ele seria inviável não orar pelo povo de Israel. E de vez em quando eu fico, e esses dias eu tenho sentado muito com alguns pastores, e é tão fácil ouvir reclamação de pastores para com ovelha. Rapaz, lá na minha igreja tem uma ovelha que é um bode. Minha ovelha é isso, minha ovelha aquilo, minha ovelha aquilo outro. Rapaz, que benção. Pastor, vamos orar? Pô, rapaz, nada não, é que... Então tem muitas dificuldades que nós estamos vivendo como obra de Deus, que nada mais é que a ineficiência da nossa oração como líderes e como sacerdotes. A gente pega a nossa carteirinha de pastor e sai apresentando ela para os demônios da vida, para as dificuldades da vida, achando que ser pastor vai resolver alguma coisa dentro do mundo espiritual, e que a gente não precisa orar mais, e a gente sobe lá e prega qualquer coisa e fica por isso mesmo. E a gente quer governar a igreja de Cristo, quer cuidar dos nossos irmãos, sem ter vida de oração. E o pior é que nós sabemos disso, mas não nos movemos ao contrário dessas coisas. Faça esse teste. Eu tenho feito esses dias tem sido uma vergonha.
Irmãos, vamos levantar e vamos levantar um clamor agora para a nossa nação, pelo Distrito Federal. E aí de vez em quando eu abro meu olho, né? Aí ficam os irmãos aqui no celular, o outro. E eu nem acho ruim essas coisas. É porque ele foi chamado pelo pastor naquele momento para um ambiente do qual ele não conhece. Ele não faz ideia do convite que foi trago ali naquele momento. Ele não sabe o que é. Faz parte do culto a oração. É por isso que eu não tenho oração em casa, porque eu não estou na igreja. É lá. Então quando o pastor me chama para poder orar por alguma coisa no meio de todo mundo, pronto. Eu não sei o que é isso. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus. Orai sem cessar. Esta é a vosso respeito a vontade de Deus. Orai sem cessar. Esta é a vosso respeito a vontade de Deus. Se você não ora, você não está fazendo a vontade de Deus, nem para a tua vida, nem para a tua casa, nem para a tua família, nem para o teu ministério, para nada. Se você não ora, você não está alinhado com a vontade de Deus. Orai sem cessar. Ordem dada. Nunca mais permita que a oração seja um ambiente desconhecido na sua vida. Eu costumo dizer aqui para os irmãos que todo hábito gera uma habitação. Então, se você não tem o costume de orar, comece a desenvolver isso hoje. Por mais pouco que seja, comece a construir esse ambiente na tua vida, na tua casa, no teu ministério, a partir de hoje. Hoje isso vai ser sacrificioso, mas amanhã isso vai ser uma habitação, no qual você vai ter enorme prazer em estar dentro dela. Orar continua sendo uma ordenança do Pai, e o Senhor, que ouve a oração, está inclinado para poder responder a oração dos teus filhos, a oração dos seus servos e a oração do teu povo. Amém? Se coloque de pé. Pai, é a Ti, tão somente a Ti, que nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a Ti, Senhor, e tão somente a Ti, que nós nos reunimos, Pai, como irmãos amigos e amigos irmãos, nesse ambiente, nesse lugar, para poder glorificar, enaltecer o Teu santo nome, a beleza da Tua santidade. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Como pequenos que somos, Pai, nós necessitamos da Tua mão e da força do Teu Espírito Santo para verdadeiramente extrair de nós orações as quais o céu celebra. Pai, tire do mais profundo do nosso ser e do mais profundo da nossa existência, Pai, caminhos, Pai, venha gerar em nós caminhos para poder orar com vontade, para poder orar com prazer. Pai, abençoa-nos, Pai, nesse momento, com uma unção que nos leve, Pai, a dimensões, a patamares mais ricos na Tua presença, Pai, em oração para a glória do Teu santo nome. Nós não queremos mais andar como meninos, nós não queremos, Pai, andar como nubentes na fé. Nós necessitamos, Pai, crescer em graça e em conhecimento diante de Ti e também diante dos nossos irmãos. Venha, Pai, pela força do Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, despertarmos, Pai, para termos uma vida de oração condizente com a Tua graça e com a Tua vontade, e que o nosso clamor possa tirar da nossa nação toda idolatria, toda corrupção, que o nosso clamor e a nossa oração possa suscitar, Pai, igrejas fortes, pastores de honra, ministros, Pai, de verdade para a Tua grei, que a nossa oração, Pai, verdadeiramente venha fazer com que a nossa nação seja verdadeiramente uma nação lavada, uma nação sarada e uma nação remida, para a honra e a glória do Teu santo nome. Que através da nossa oração, as nossas famílias, Pai, estejam no Teu altar. É em nome de Jesus que nós oramos e nele agradecemos. Amém.